Vamos começar então. Na aula passada, nós fizemos essa parte daqui, nós fizemos a parte daqui de baixo, né, que eu até mostrei para vocês a questão da tabela, que a gente precisou reajustar ali. Sempre que vocês forem fazer formato de tabela, não deixem células mescladas, porque senão vocês viram que dá dor de cabeça ali para arrumar. Dá para arrumar, mas dá uma dorzinha de cabeça. E aí, nós fizemos aqui um teste, né, que vocês pediram a respeito de valor negativo, que eu mostrei para vocês aqui em cima, que ele ficava em negativo. Eu vou colocar aqui esse valor da alimentação para R$100, para ele não ficar um valor muito alto, tá? Porque senão vai ficar como negativo aqui. Deixa eu só ajustar. Foi. Então, ó, na parte da alimentação aqui, nós fizemos um teste jogando R$1.500, tá? E aí, só pra gente poder forçar para que ele ficasse aqui como um número negativo, tá? Vamos deixar ele ali como R$100, só para não ficar ali uma discrepância aqui na nossa consolidação, tá bom? Nós vamos começar por essa parte da nossa consolidação de receitas, despesas, o que foi de poupança e o que foi aí de saldo final, menos a poupança que foi aplicada, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, essa parte das receitas a gente já tem, que ela está aqui, que nós fizemos aquele somatório geral aqui no cantinho, depois a gente fez o somatório para a parte da saída, né, das despesas, e nós fizemos ali o nosso saldo final. Então, essas três informações nós temos, só que o saldo final a gente não vai usar. O que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa, nós vamos aproveitar a parte das receitas. Então, nós vamos fazer igual e nós vamos linkar com aquela célula das receitas. Então, nós vamos clicar aqui em cima, onde está a parte dos totais, o 2.548, que ele está representando ali o total das nossas receitas, tudo aquilo que realmente entrou. Então, vou dar Enter e ele vai trazer esse valor para mim, tá? Então, a gente fez um link. Quando a gente faz essa questão de pôr o sinal de igual e puxar, a gente está linkando uma célula com a outra, tá? Vamos para a parte das despesas agora. Igual, nós vamos fazer a mesma coisa. Clica na parte das despesas e dá Enter, que ele já vai trazer para vocês também o resultado aí das despesas. Com relação à poupança, a gente não tem aqui nenhum lugar que está puxando realmente o valor da poupança. Então, a gente vai ter que trazer esse valor para a gente. E aí, para a gente conseguir trazer esse valor, nós vamos pedir para ele somar tudo aquilo que for de poupança e que entrou, tá certo? Então, que teve entrada ali na parte da poupança. Ou seja, foram valores depositados na poupança, tá? Então, vamos lá. Igual a soma-se. Nós vamos puxar o nosso intervalo. Quando a gente vai usar a função de soma-se, lembra que primeiro a gente vai colocar qual é o intervalo onde tem o critério que nós estamos procurando. No nosso caso, nosso critério é a poupança. Então, nós vamos selecionar essa parte do local primeiro, porque é nele que está escrito a origem ali, no caso, a poupança, tá? Então, a gente vai clicar aqui em cima, Ctrl Shift seta para baixo, e vocês vão começar a observar uma coisa diferente agora. Deem uma olhadinha, que ele está mostrando para vocês agora como tabela 5 local. Não está mostrando mais aquele intervalo. Por quê? Nós terminamos a última aula transformando a nossa planilha em uma tabela. Para que a gente fez isso? Para que ele possa automatizar os nossos cálculos. Então, a partir de agora, ele não vai fazer mais referência para vocês a um intervalo, mostrando o início, né, uma célula inicial e uma célula final. Ele vai fazer mostrando para vocês a coluna da tabela como um todo. Porque à medida que vocês forem colocando mais coisas, esses outros itens eles vão sendo incorporados para dentro da fórmula de vocês, tá? Ele vai sendo incorporado para dentro daquele intervalo. Então, não se assustem, porque a partir de agora, ele vai colocar aqui para vocês esse local, fazendo referência à coluna de local que nós estamos trabalhando, tá? Então, agora sempre vocês vão ver o nome da coluna em si, e não mais as células igual a gente via, tá? Então, ponto e vírgula, qual é o nosso critério? Eu quero que ele encontre para mim tudo que for referência à poupança. A gente pode simplesmente clicar nessa célula que está aqui do lado para ele poder buscar para a gente, que no caso aqui é a célula, deixa eu puxar aqui como eu pegou a célula errada, I6, tá? Então, ele vai buscar ali a célula I6 que está escrito poupança.
Se eu quisesse escrever também, eu poderia escrever, mas a gente colocaria entre aspas, tá? Ponto e vírgula, e aí agora o nosso intervalo de soma, ou seja, qual é a coluna que tem os valores que entraram em si na nossa conta ali referente à poupança. Então, vamos clicar aqui na entrada. Meu mouse tá meio esquisitinho aqui, minha gente. E a gente vai clicar no Shift e vai clicar até o final. Então, vamos lá, ó. Clicando. Vai fazer a referência para mim agora como tabela entrada, ou seja, ele está buscando toda essa coluna aqui, certo? Feito isso, a gente vai dar Enter e aí vocês vão ver que ele vai trazer tudo que é referente à parte da poupança, tudo que foi lá depositado na poupança, tá bom? Vou dar Enter aqui para vocês poderem ver o resultado, ó, R$ 1.500, o que de fato ali entrou para a poupança foi R$ 1.500, ok? Vamos lá agora, a parte do saldo final. Vou colocar aqui o saldo final menos a parte da poupança também, que aí no caso o que a gente vai ter? A receita do mês, a gente teve ali o abatimento das despesas e também teve lá o abatimento do valor que foi jogado lá para a poupança. Vamos levar em consideração que, como o pessoal fala, né, estamos fazendo a nossa reserva de emergência, aquilo que for sobrando ali, pega e coloca para fazer a reserva ali, tá? Então, vamos lá, igual as receitas menos as despesas menos a poupança. Se vocês não quiserem, Isadora, eu não faço poupança em si, eu faço outro investimento. É só vocês trocarem aqui para o nome que vocês quiserem, tá? Investimento, sei lá, reserva, enfim, coloquem o nome que vocês acharem melhor. Coloquei aqui mais para vocês terem como uma referência de que isso daqui seria um lugar para vocês estarem guardando ali um dinheirinho, fazendo ali uma reserva, tá? Então, dando Enter, vai dar o resultado para vocês ali que no final de tudo sobrou nesse mês R$ 77,17. Tudo bem? O que nós vamos fazer aqui do lado que eu deixei para vocês? Nós vamos colocar aqui um percentual, tá? Então, desse percentual, as receitas do mês vão representar para a gente 100%. Porque aqui a gente está fazendo uma consolidação mensal. A gente não está fazendo uma consolidação considerando aquilo que a gente fechou total no mês. O que a gente fechou total no mês está aqui, ó. Nosso saldo final, quanto que ficou no total no banco, na carteira, na poupança e de investimento, tá? No caso, esse daqui é considerando somente o que entrou no mês e aquilo que saiu no mês, tá? Para não ficar misturando todas as coisas para trás. Então, vamos lá. Essa parte das receitas, ela vai ser considerada como 100%. Então, a gente vai colocar aqui 100%. Vamos lá, 100%. Embaixo, nós vamos colocar essas despesas aqui, o que elas representam, qual é o percentual delas sobre o meu 100%, ou seja, sobre tudo aquilo que eu recebi. Então, nós vamos fazer igual o total das despesas dividido pelo total das minhas receitas. Aqui a gente pode travar esse K4, porque nós vamos arrastar isso para baixo. Então, pressiona o F4. Quem está aí com o teclado que tem que usar o FN, segura o FN e aperta aí o F4, tá? Vou dar Enter. Então, dessas minhas despesas aqui que eu registrei, eu tenho ali um gasto total, né? Dos meus 100%, de tudo que eu recebi, já gastei 38% e 38,10%, perdão, tá? Vamos ver a parte da poupança, vamos arrastar isso daqui para baixo. Então, arrastando. Gente, minha máquina tá tão lenta hoje. Foi. Então, agora aqui, ó, de total das minhas receitas, 58,87% foi encaminhado aí para poupança e sobrou ainda no final do mês ali, né, ou até o período onde nós estamos, 3,03% das minhas receitas ali, do meu salário em si. Então, aqui vocês acabam tendo um percentual do total que foi gasto, total que foi aí para economia e ainda o total que sobrou, considerando os 100% que vocês receberam no mês, tá bom? Agora, vamos fazer o seguinte. Eu quero levar em consideração as categorias que eu tenho. No caso, gente, como eu falei para vocês na aula passada,
Isso daqui eu fiz um apanhadão geral aqui. Mas vocês vão colocando a classificação de acordo com aquilo que vocês precisarem. E importante é que aquilo que vocês colocaram ali na base para vocês, né, como é que vocês organizaram, vocês organizem pro lado de cá também, tá? Para vocês terem todas as categorias, todas as classificações ali direitinho, tá? E depois vocês consigam fazer a consolidação. Então, vamos pensar no seguinte, essa parte de cima é a parte das minhas receitas, que eu vou fazer ali um somatório e no final eu vou ter 100% das minhas receitas. E aí eu vou ver, por exemplo, meu salário, qual foi aí o percentual que eu tive com relação ao meu total de receitas, as minhas economias e investimentos, quanto que foi, a parte de serviços extras e assim vai, tá? Então, eu vou ter ali o somatório depois total das minhas receitas e vou ter ali meus 100%. Para cá, eu vou pegar todas as minhas categorias de gastos e vou estar especificando aqui na frente quanto que eu gastei em cada uma delas e quanto que elas vão representar. E neste caso aqui, a gente tem duas situações que eu vou mostrar para vocês, e aí vocês vão ver o que fica melhor, tá? O que vocês acham melhor para a visualização dos gastos aí, né, da parte financeira de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu quero que ele some para mim tudo que é referente a salário. Dora, mas salário eu posso ter uma fonte só. Ok, mas tem gente que tem duas fontes, né? Tem gente que trabalha em 2 lugares diferentes. Às vezes faz ali serviços extras também. Então, essa parte de salário aqui, aquilo que é fixo, que vem todo mês, se a pessoa tem 2 trabalhos, ela vai somar ali os 2, tá? Então, tudo que é referente a salário mesmo, a gente vai colocar aqui. Tudo que for referente à parte de economias e investimentos vai ficar aqui embaixo. E tudo que for referente ali aos serviços extras vai ficar aqui. Prestei uma consultoria, dei uma aula extra, fiz uma manutenção de alguma coisa. Então, serviços extras entram para cá. Vamos lá. Nós vamos colocar aqui, então, igual a soma-se. Vamos puxar aí. Nosso intervalo. Onde eu tenho escrito a palavra salário. No caso aqui, dentro da parte da classificação. Então, essa coluna que vai ser selecionada. Mais uma vez, cuidado, que precisa agora ser mostrado para vocês como tabela. Então, se não mostrar o de vocês, sinalizem aí para mim. Clica no primeiro, Ctrl Shift e seta para baixo, para ele puxar até o final. Tem que mostrar dessa forma, tabela 5, classificação, certo? Ponto e vírgula. Vamos colocar os critérios. No nosso caso, agora o critério é o salário. Só clique em cima da célula. Prestem atenção que a forma como está escrita aqui tem que ser exatamente igual ao que está escrito do lado de cá, senão ele não vai encontrar. Ponto e vírgula, intervalo de soma. O salário é receita, então a gente vai puxar as informações da coluna de receita. Vou clicar aqui novamente na primeira célula da entrada, vou segurar o Shift e vou clicar lá na última. Cuidado, não faça Ctrl Shift setinha para baixo, porque senão ele vai parar aqui no meio do caminho. Ele tem que ir até o final. Então, vai mostrar para vocês ali, tabela 5, entrada. Vou dar Enter, vai puxar ali o valor do salário. Aí, vamos pensar no seguinte, só para a gente poder testar, eu vou pegar esse 1.500 que está aqui, como poupança, e vou mudar ele aqui para salário. Só para a gente poder testar se está funcionando aqui direitinho. Vou clicar na seta, vou colocar para salário. Dê uma olhada que ele já fez o somatório para gente. Então, tudo que for classificado como salário, ele já vai incorporar e mostrar para mim ali no final. Deixa eu voltar aqui para a movimentação. Foi. Vamos fazer a mesma coisa para economia e para a parte de serviços extras. Para a gente não ter que ficar refazendo tudo de novo, o que nós vamos fazer? Nós vamos arrastar. Só que agora observe o seguinte. Aqui não tem como eu travar mais. Concordam? Porque eu não tenho mais aquela seleçãozinha ali, né? Eu não tenho as minhas células para poder fazer a seleção e colocar como F4. E o J13 eu não preciso fazer o travamento dele, porque o J13 tem que ir para J14, depois para J15 e assim por diante. Então, o que nós vamos fazer nesse caso aqui? Só clicar e arrastar para baixo, tá? Ele já vai trazer para vocês certinho a tabela classificação e a tabela de entrada. Essa é uma outra vantagem que a gente tem quando a gente utiliza esse recurso de tabela, porque a gente não precisa ficar travando colunas.
Vamos ver se ele vai puxar direitinho. Vou fazer aqui novamente a alteração no 1.500. Onde está a movimentação, eu vou colocar aqui para vocês como economia. Já mudou lá para 1.500, tá? Que até então não tinha colocado nenhum, tá, gente? Por isso que ele mostrou zerado para vocês, tá? Se eu colocar ali serviços extras, ó, mudou de economia para 1.500, tá? Então, ele tá fazendo essa alteração aqui pra gente. Lembrando, gente, que essa parte de economia e investimentos que tá aqui são outras coisas sem ser a poupança, tá? Às vezes tem lá na conta corrente, sua conta corrente rendeu, sei lá, R$1, R$2, tá? Então, ele mostra para vocês, vocês colocam isso daqui como um investimento. Ou vocês fizeram lá a compra de alguma ação, alguma coisa, rendeu alguma coisa lá, vai e coloca para cá, tá? Bom, deixa eu voltar aqui para a movimentação de novo. E aqui a gente vai fazer o somatório das nossas receitas. Igual a soma, seleciona os 3 e dá Enter, ele vai dar ali o total pra gente. Ok? Tranquilo até aqui? Eu vou inserir mais um item aqui embaixo. Hoje é dia 16. Vou colocar aqui, ó, dia 16/10. Juros, rendimento. Foi lá no banco. Sim, se vocês quiserem colocar aí no de vocês. Mas ali que rendeu R$2,15. Vou colocar aqui como economia e investimentos. Deixa eu arrastar um pouquinho pra cá. Ó, dei uma olhada aqui lá em cima, ele já colocou pra gente como 2,15, tá? Então, ele tá puxando ali certinho, as nossas fórmulas estão funcionando corretamente. Aqui, nós vamos ter a questão do nosso percentual. Esse nosso percentual aqui vai ser em cima do somatório geral que nós temos. Então, nós vamos fazer isso daqui, igual esse valor dividido pelo nosso total. Aqui, o K16, ele vai ser travado, porque eu vou arrastar e todos esses itens vão ser divididos pelo K16, tá? Então, vou pressionar aqui o F4, vou dar Enter. Ele tá como real aqui, depois a gente modifica para porcentagem, tá? E vou arrastar para baixo. Vou selecionar aqui tudo. Vou lá no meu percentual, vou colocar para porcentagem e vou aumentar aqui as casas decimais para ele poder mostrar com mais precisão. Então, o salário responsável ali por 99,92% e a economia e investimentos responsável ali por 0,08%, tá? E de baixo não tem nada. No final aqui vai dar 100%, então a gente pode fazer o somatório igual a gente fez aqui do lado. Pode arrastar para o lado, que ele vai fechar ali para a gente como 100%. Deixa eu colocar também como percentual e aumentar as casas decimais. Então, nessa parte aqui, fechamos o nosso total de receitas. De vocês aí tá tranquilo? Conseguiram fechar aí direitinho também? Joia! Vamos lá, então, agora para a nossa parte da alimentação. A alimentação, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui em cima. Nós vamos utilizar a função do soma-se, nós vamos puxar tudo. Só que, para a parte do soma-se, nós vamos utilizar aqui a parte da saída, tá? Que no caso são as despesas. Então, vamos lá. Igual a soma-se. O nosso intervalo, nós vamos selecionar onde nós vamos encontrar escrito as nossas despesas. Então, nós vamos selecionar aqui tudo. Clica no primeiro, Ctrl Shift, seta para baixo, ponto e vírgula. Lembrando, tem que aparecer ali a referência da tabela. Nosso critério, nós vamos clicar aqui na alimentação, do lado, clica aqui do ladinho, ponto e vírgula, e agora a gente vai clicar fazer a seleção da coluna de despesas, da saída. Clica lá em cima, mesmo aqui estando vazio, ele que vai identificar se está vazio ou não, tá? A gente sempre tem que indicar, porque pode ser que no próximo mês, nessa primeira linha ali, agora tenha um gasto e não uma receita. Então, clica na primeira, segura o Shift e clica até o final. Vamos dar Enter. Vai mostrar ali pra gente, então, R$ 324,83. Como eu já mostrei pra vocês, tá no formato de tabela, não precisa travar nada. É só arrastar até o final, que ele já vai preencher para vocês, fazendo referência a cada categoria ali que nós temos, tá? Embaixo, só somar tudo. Igual a soma.
soma todos os gastos e ele vai dar o resultado ali pra gente, 970,83. Mesmo valor que bateu aqui em cima e o mesmo valor, no caso, que a gente linkou aqui em cima, tá? Não pode dar divergência, senão tem alguma coisa errada ali nas nossas fórmulas, ok? A parte da poupança, vocês podem economizar tempo aí e já indicar esse valor da poupança que tá aqui em cima. Então, só fazer a linkagem dele. Igual, busca lá em cima a poupança e dá Enter. Ele vai preencher todos os valores para vocês. O que vocês têm de diferente que eu falei para vocês? Que vocês têm duas possibilidades aqui. A primeira possibilidade é vocês fazerem esse percentual aqui em cima dos gastos, do total de gastos que vocês têm. Por exemplo, a alimentação. Qual é o percentual gasto aí da alimentação, considerando o meu montante de gastos? Tá? Essa é uma forma que vocês podem fazer. Qual a outra forma que vocês podem fazer? Pegar esse valor e fazer o percentual dele sobre o total de receitas que vocês tiveram. Então, por exemplo, de tudo que eu recebi, tantos por cento eu gastei com alimentação. Então, vocês têm essas duas interpretações. E aí, vocês vão ver o que vocês acham melhor. Eu, particularmente, prefiro fazer em cima do total de receitas. Mas aí fica a critério de vocês. Tem gente que já prefere fazer o cálculo desse percentual em cima do total de gastos, tá bom? Vou fazer as duas formas, vou fazer uma do ladinho da outra aqui e vocês vejam o que fica melhor para vocês. Então, vou fazer primeiro em cima do total de gastos. Igual, vou clicar na alimentação e vou dividir pelo meu total de gastos lá embaixo. Vou travar minha célula, pressionando o F4 e vou dar Enter. Depois arrastem aí para baixo, para ele poder parar aqui. E aí ele vai dar o total para vocês, ó. Considerando aí os R$970, que foi meu total de gastos, 33,46% foi só voltado para a parte da alimentação, tá? Então, vocês têm esse formato que vocês podem estar utilizando. Aqui embaixo, 41% foi com relação a cuidados pessoais com a saúde, tá? Então, vocês vão ter ali o percentual sempre em cima do total de gastos. E aqui embaixo, vocês fazem um somatório, que ele vai ter que dar no final aí para vocês como 100%, tá? Que ele vai fechar em cima realmente do total de gastos, tá? Agora, vamos fazer do lado aqui esse outro formato que eu falei para vocês. Deixa eu esticar um pouquinho a coluna, senão vai ficar pequeno aqui. A outra forma que vocês podem estar fazendo, igual o total gasto ali com alimentação dividido pelo total das receitas. E aí, vocês pressionam F4 para vocês poderem travar ali na parte das receitas e aí ele vai mostrar para vocês o percentual. Vamos colocar ele aqui para porcentagem, para ele ficar igualzinho, e vamos aumentar ali as casas decimais. Então, já está mostrando para a gente que com relação ao total de receitas, ou seja, o total que eu recebi, a alimentação teve ali, né, consumiu ali das minhas receitas 12,74%. Então, vocês têm esses dois formatos que vocês podem estar utilizando. Tem gente que usa até os dois, tá? Eu, particularmente, prefiro usar esse daqui, que eu tô fazendo agora. Mas aí vocês vejam o que vocês acham melhor aí para o levantamento e para a consolidação de vocês, tá bom? Vou arrastar aqui para baixo. Então, ele já vai mostrar ali para mim. E aí, aqui embaixo, o que a gente faz? A gente pega o próprio total de gastos e joga para cima da receita, que vocês já viram ali em cima qual foi o percentual. Mas vocês podem arrastar ele aqui para baixo, ele vai mostrar para vocês que do total das receitas, vocês gastaram aí 38,07%, tá bom? A parte da poupança, a gente também aplica em cima aí da parte do total das receitas, tá? A gente não vai colocar em cima de gastos, que não tem lógica nenhuma, tá? Então, tanto nessa parte quanto na outra, o cálculo vai ficar igual a parte da poupança, tanto que foi depositado, dividido pelo total das receitas, dando Enter 58,82%, tá? Então, vocês têm aí essas duas formas que vocês podem estar construindo, veja o que vocês acham melhor. Eu vou colocar aqui em cima, só para vocês fazerem referência,
percentual sobre total de receitas. Para vocês poderem saber que essa daqui é a referência que eu tô fazendo ali a mais para vocês, tá bom? Vamos lá então agora para a gente poder montar os nossos gráficos. Vou diminuir aqui um pouco. O que vocês podem fazer? Um gráfico aqui para cima, para a visão geral do mês. E vocês podem fazer também um gráfico para essa parte aqui dos detalhamentos, para vocês poderem fazer os comparativos certinho. Então, vamos começar por esse daqui da visão geral. Deixa eu aumentar de novo. Nós vamos fazer a seleção das receitas até a parte aqui do valor e o saldo final, tá? Vocês vão fazer essas 4 juntas aqui. Não pega a parte do percentual e não pega o cabeçalho, porque a gente vai montar aqui um gráfico que a gente chama de gráfico de rosca, tá? Ele é parecido com o de pizza, só que aí a gente está tendo mais a tendência do pessoal tá usando o gráfico de rosca ao invés do gráfico de pizza, tá? Então, nós vamos fazer o uso dele. Não pega o título porque ele está mesclado e não dá para usar célula mesclada em gráfico, tá? Então, nós vamos selecionar aqui esses 4, né? Os 4 itens aqui mais os valores correspondentes. Nós vamos clicar em inserir e vocês vão procurar aqui esse ícone que ele vai mostrar para vocês como se fosse de pizza, mas a gente vai clicar e ele vai ter ali as opções para a gente poder utilizar o gráfico de rosca. Então, cliquem nele e nós vamos fazer a configuração desse gráfico. Vou chegar aqui pro canto para ficar mais fácil para vocês poderem ver, para não ficar sobrecarregado aí na tela. Nós vamos configurar esse gráfico aí, que ele tá muito feinho desse jeito. Nós vamos, primeira coisa, tirar o título. Então, clica nele, aperta o delete, que ele vai ser retirado. Nós vamos clicar com o botão direito na área do nosso gráfico mesmo. Clica com o botão direito e nós vamos clicar para formatar a série de dados, que nós vamos configurar isso daqui. Primeira coisa, nessa parte onde está aqui tamanho do orifício, gente, cuidado que quem tiver com versão muito antiga, pode não aparecer essa parte aqui do lado, e sim aparecer uma janelinha aí para vocês, tá? Cuidado com a versão que pode dar essa diferença. Então, vamos lá. No tamanho do orifício, a gente vai diminuir para ele poder ficar mais cheinho, tá? Para ele ficar mais apresentável pra gente. Outra coisa que nós vamos fazer aqui. Quando a gente clica no gráfico uma vez, ele faz a seleção de tudo para vocês. Se vocês observarem, tem aqui vários círculos, né, indicando ali todas as partes que nós temos da nossa rosca. Mas se eu quiser fazer uma alteração de cor, por exemplo, aqui tá receitas em azul. Eu quero colocar receitas em verde. Eu clico mais uma vez em cima da rosca, né, daquele pedacinho ali que eu quero da rosca, e ele vai fazer a seleção somente dessa parte. E aí eu consigo fazer a mudança da cor. Eu prefiro fazer aqui por cima, pela guia do formatar, e a gente vai ter o preenchimento da forma, tá? Essa guia só vai aparecer se vocês estiverem ali com a parte com o gráfico, né, selecionado em si. E para ser mais específico para essa parte tem que estar selecionada sozinha. Então, vamos clicar, vamos em preenchimento da forma. E nós vamos colocar ali, por exemplo, o tom de verde, certo? As despesas, eu quero as despesas para cor vermelha. Então, eu vou clicar nessa parte vermelha, na parte laranja, que eu quero fazer a mudança. Vou lá em cima no preenchimento de forma e vou mudar para o tom de vermelho. Vocês vão colocar na da cor que vocês acharem melhor, tá? A parte da poupança, essa daqui eu quero que fique na cor azul. Então, eu vou clicar na parte cinza e vou modificar ali para um tom de azul. E o saldo final aqui vou deixar como amarelo mesmo, certo? Então, com isso, vou clicar agora fora do meu gráfico. Com isso, ele já faz o ajuste pra gente ali certinho, tá? Já muda as cores do jeito que a gente precisa. Uma outra coisa que eu acho legal vocês colocarem no gráfico é a parte do rótulo. O que é o rótulo? É vocês colocarem aqui qual é a referência dos valores em si. Então, vocês podem clicar com o botão direito, pedir para adicionar rótulos, e ele já vai colocar para vocês os valores aqui na frente, tá? Vocês podem configurar isso daqui também para ficar de outra forma. Se a gente clicar com o botão direito aqui em cima,
em cima do rótulo mesmo, com eles todos selecionados, vocês conseguem vir aqui e pedir para formatar rótulo de dados. Ele vai mostrar para vocês aqui algumas categorias que vocês podem colocar nos gráficos de vocês. Então, por exemplo, pode colocar valor a partir das células, pode colocar o nome da série, pode colocar o nome da categoria. No caso que está marcado aqui, o valor, tá? E essas linhas aqui, se a gente arrastar ele para o lado, ele vai puxar uma linhazinha, então a gente deixa ele marcado. Mas vamos imaginar que vocês não quisessem que ele mostrasse aqui o valor, mas sim um percentual. Vocês podem marcar aqui a porcentagem e ele passa a mostrar para vocês a porcentagem aqui, tá? Só toma cuidado com o seguinte, essa porcentagem não vai bater com a porcentagem que está lá do outro lado. Por que que não vai bater? Porque quando a gente usa gráfico de pizza, quando a gente usa gráfico de rosca, ele está considerando um montante, certo? E observem que aqui ele está fazendo um total de receitas, mais o total de despesas, mais o total da poupança, mais o tanto que sobrou, tá? Então, é como se ele estivesse somando todo mundo e montando ali o gráfico pra gente, tá certo? Ah, Isadora, mas eu não queria fazer assim, eu queria fazer só para ele mostrar para mim lá a despesa, que foi para poupança e o meu saldo final. Se eu quiser fazer isso, aí o meu gráfico, na hora de fazer a seleção, eu tenho que selecionar só daqui para cá, ó, que aí vai somar tudo para mim, tá? Se eu vier aqui embaixo e colocar um somatório somando esses três aqui, ele vai dar ali o mesmo valor das minhas receitas, tá? Então, se eu não quiser fazer toda essa separação igual tá aqui, eu deleto o meu gráfico e faço um outro gráfico só com esse pedacinho daqui, da despesa para baixo, tá? Aí vem lá, insiro o gráfico, faço a mesma coisa. Ponho lá o gráfico que eu quero e aí ele vai mostrar para mim. Desse montante que eu recebi, uma parte, que é o que está em azul, foi para despesa, uma outra parte foi para poupança e a outra parte foi para o saldo final. Entendido isso, minha gente? O gráfico de pizza, ele é utilizado considerando um montante. Se eu quero fazer ali a minha amostragem, né, quero que ele mostre tudo para mim, considerando tudo que eu tenho, ok, eu faço do jeito que eu mostrei aqui para vocês, engloba tudo. Mas não vai fazer sentido vocês colocarem o percentual, deixa só o valor, tá? Agora, se vocês quiserem mostrar como percentual, façam utilizando esse daqui. Deixa eu puxar ele aqui do lado, para vocês poderem ver. Inserir o gráfico de rosca. Ver se eu consigo copiar a coisa dele aqui. Vou puxar ele pra cá, ó. Vou fazer a mesma coisa, tá? Vou tirar, vou aumentar ali o tamanho do orifício, para ele ficar um pouquinho maior. E depois é só fazer a troca das cores, tá? Acho que na hora que pegar aqui eu peguei de novo, peraí. Oh, meu Deus, pega pra cá. Agora foi. Deixa eu diminuir aqui. Tô fazendo mais rapidinho, que aí vocês escolhem o que vocês acham melhor aí pra vocês, tá? Vou colocar aqui o rótulo. E vou formatar o rótulo, que agora eu quero ele como percentual. Então, vou colocar porcentagem e vou trocar aqui, vou tirar valor. Aí vocês vão ver que ele vai ficar bem próximo. Tá arredondado, mas ele tá bem próximo do que está ali. Se a gente quiser ele exatamente igual, é só vocês virem aqui, ó. Número, vinculado à fonte. Deixa eu colocar aqui como porcentagem. Aí ele já vai mudar lá pra vocês, ó. 58,82, 38 e assim vai, tá? Mas põe a porcentagem e deixa aí 2 casas decimais, que aí ele vai trazer pra vocês ali certinho. Tá bom? Aí vocês escolhem o que vocês acham melhor. Vou deixar os dois ali pra vocês poderem ver. Mas vocês podem usar esses, que aí nessa situação, que agora ele tá fazendo um montante em cima das receitas, ou vocês podem fazer dessa forma aqui, pra vocês verem já
o total de receitas, tanto que entrou, o total de despesas, quanto que foi para poupança e quanto que sobrou. Aí vocês vejam dentro daquilo que vocês querem analisar, qual gráfico, qual dos dois fica melhor para vocês. Aqui vocês podem deixar também para valores, tá? Não tem problema. Vocês podem formatar aqui e colocar, em vez de porcentagem, marca valor e depois desmarca porcentagem. Deixa eu tirar aqui. Deixa ele como geral aqui ou deixa ele como moeda. Deixa eu colocar como moeda para ficar igual. Vincula a fonte. Se vocês fizerem aqui ele não aparecer, vincula a fonte que ele aparece igualzinho, tá? Vocês podem fazer ele assim também. Só que ele não vai mostrar para vocês, nesse gráfico, o total realmente de receitas. Então, vocês batem o olho aqui, vocês não vão saber o total que entrou. Vocês vão saber só despesa, poupança e o saldo final. Por isso que eu particularmente não gosto muito de usar, apesar dele ser mais fiel de pegar aquilo que eu recebi e dividir nas fatias, eu prefiro esse daqui por questão de visualizar e bater o olho e conseguir identificar quanto que entrou e aí as despesas, enfim, o que a gente tem, tá bom? Eu vou voltar isso daqui para porcentagem para vocês poderem ver os dois formatos que a gente tem, tá? Que vocês podem estar colocando. Deixa eu desvincular da fonte aqui, voltar para porcentagem. Vincula, foi. Então, esses dois aqui vocês podem estar utilizando para fazer essa parte de cima, que é essa consolidação mensal. O tamanho vocês podem ajustar do jeito que vocês acharem melhor. Uma outra coisa que eu gosto de fazer aqui é colocar a legenda para o lado. Eu não sou muito fã de legenda para baixo não, pelo menos para esse tipo de gráfico. Aí também fica a critério de vocês. Para colocar a legenda para o lado, clica com o botãozinho direito em cima dela, formatar a legenda. E aqui a gente vai colocar, eu prefiro jogar para a direita. Tá? Eu acho que para cá ela fica melhor, ela fica mais apresentável pra gente, tá? O meu Excel tá dando algum bugzinho ali que ele não tá atualizando Ele não tá atualizando as cores da legenda. Não sei se o de vocês aí tá atualizando, mas o meu deu um bugzinho aí e não atualizou não. Vamos ver se daqui a pouquinho ele atualiza. Se ele puxa ali sozinho. O meu não tá puxando não, ele puxa automático, ele não tá puxando não. Não atualizou também não, né? Provavelmente ele tá com algum bugzinho de atualização ali do 365. Que ele não tá puxando automaticamente não, mas ele puxa, tá? De vez em quando dá uns bugzinhos aí nele. Bom, vamos lá. Vamos seguindo aí. Vou até fazer uma coisa aqui, deixa eu tirar essa legenda. Deixa eu excluir e colocar de novo. Às vezes assim ele atualiza. Vou colocar aqui design, adicionar elemento, legenda, para a direita. Ele não tá atualizando mesmo não. Ele não tá conseguindo puxar automático não. Tá com algum bugzinho aí. Mas vamos lá. Qualquer coisa deixa sem a legenda. Ou põe o nome junto aqui. Mas ele faz automático, tá, gente? Tem algum errozinho mesmo que ele não tá fazendo atualização. Vamos lá para o nosso próximo gráfico agora. Vocês vão ter aqui a parte dos nossos detalhamento mensal. Deixa eu diminuir para ficar mais fácil para a gente ver. Vocês têm a parte dos salários aqui em cima e vocês têm a parte da alimentação e tal. O que eu aconselho vocês? Como a gente tem receita e despesa, faz dois gráficos. Um gráfico só para a parte de receitas e o outro gráfico só para a parte de alimentação. Porque às vezes, por conta do salário que entra, que ele vai dar um valor um pouco mais alto do que os gastos em si, né, para cada categoria, ele fica uma parte muito longa e o restante tudo muito curtinho. Então é melhor vocês fazerem uma separação. Então vocês selecionam aqui essa parte do salário com a parte ali do total. Não precisa pegar o cabeçalho para cá. Vamos inserir. Para esse tipo de gráfico aqui, é interessante vocês estarem utilizando ou o gráfico, que no caso aqui o da coluna 2D, ou vocês estarem utilizando esse gráfico que tem aqui do lado, que é o mapa de árvore. O mapa de árvore eu gosto muito de usar ele para a parte de gastos, tá?
Para a parte de receitas, eu prefiro estar utilizando esse daqui da coluna. Então, clico na coluna 2D, vocês vão ter ali o gráfico sendo gerado para vocês. Deixa eu colocar ele para o cantinho de cá. Posição dos gráficos, gente, depois também vocês organizem como é que vocês querem visualizar direitinho, se quer colocar em outra planilha, se vai deixar no cantinho, se vai deixar para cima, aí vocês organizem a posição que vocês acham melhor. No caso aqui desse gráfico, a gente vai, primeiro, trocar o título. Então, clica sobre o título e coloca, no caso, para receitas. Essas linhas aqui eu costumo tirar, eu não gosto de deixar essas linhas. Então, se vocês quiserem tirar também, clica uma vez no gráfico, depois clica de novo em cima de uma das linhas, que aí vocês vão conseguir deletar aí essas linhas, tá? Então, deleta, vai mostrar aqui para vocês. Essa parte aqui dos valores eu também não gosto de deixar, que eu prefiro colocar os valores em cima de cada uma das barras que a gente tem, por causa das colunas. Então, aperto Delete, vai mostrar ali para vocês só as colunas. E aí, agora a gente põe os rótulos. Vocês podem clicar nesse sinalzinho de mais, ou clicar com o botão direito em cima de uma das barrinhas e pedir para adicionar os rótulos. Ele já vai colocar os valores para vocês em cima. Então, nosso gráfico está basicamente aí configurado. Se quiser mudar a cor da barrinha, é só clicar no gráfico, ou vem no estilo de gráfico e faz a modificação, ou vocês podem ir lá no formatar também, vem no preenchimento da forma e troca para a cor que vocês quiserem, tá bom? Não tem problema nenhum aí, ele vai fazer a troca para todas elas, tá? Se quiser trocar uma por uma, é o mesmo esqueminha lá do gráfico que a gente fez de pizza. Clica uma vez, depois clica de novo, que ele vai selecionar só aquela coluna, tá? Não vai pegar as outras, aí modifica só a cor daquela coluna que vocês querem. Bom, vamos fazer agora a mesma coisa para a parte das despesas. Vou selecionar aqui. Do gráfico aqui foi, gente? A parte da alimentação aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Seleciona até a parte de baixo. Não pega o total de gastos, tá, gente? Deixa ele assim. Vem no inserir. E aí, como eu falei pra vocês, vocês podem estar utilizando aqui também o mesmo gráfico que a gente fez das receitas, não tem problema. Ou vocês podem vir aqui e escolher esse, se o Office de vocês tiver, clica aqui em cima e pega esse mapa de árvore, que vocês conseguem ter uma visão bem legal daquilo que vocês estão tendo de maior gasto, menor, e ele vai organizando ali para vocês. Então, vocês conseguem bater o olho ali e já visualizar muito rapidamente também, tá? Então, eu vou clicar nesse mapa de árvore, vou jogar ele aqui pro cantinho. E aí, nós vamos fazer agora a mesma coisa. Clica, aqui em cima a gente vai tirar, a gente vai colocar como despesas. A legenda, eu vou jogar a legenda para baixo, não vou deixar aqui em cima, mas se vocês quiserem deixar na parte de cima, vocês podem deixar. Ou se vocês quiserem tirar também, vocês podem tirar, já que tem um nome aqui embaixo, tá? Só que algumas que são pequenininhas, aí já fica mais difícil pra gente poder ver. Então, fica a critério de vocês. Eu prefiro deixar, mas eu deixo para a parte de baixo. Então, eu clico com o botão direito em cima dela, formatar legenda, e aí eu vou jogar agora para a parte inferior. Vou fechar aqui. E na parte daqui de cima das nossas identificações aqui, dos nossos rótulos que ele está mostrando, vocês podem colocar mais informações, igual nós vimos naquela parte do gráfico de rosca lá em cima. Vocês podem clicar com o botão direito em cima de uma delas, qualquer uma. Elas têm que estar selecionadas, tá? Clique em cima dessa descrição que vocês têm. Botão direito em cima, formatar rótulo de dados. E aí vocês vão ter o nome da categoria e vocês podem marcar a opção de valor. Ele vai jogar para vocês o valor aqui em cima, logo na frente. O que vocês podem fazer de diferente aqui? Para não ficar esse nome da classificação ali da despesa com o valor do lado, vocês podem vir aqui onde está escrito separador e trocar para ele mostrar como nova linha, por exemplo. Ele vai jogar para baixo. Então, ele vai fazer o nome em si da categoria e logo embaixo ele vai colocar para vocês
o valor. Então, vocês podem deixar dessa forma se vocês acharem melhor, tá? E aí ele vai ter os outros aqui. Aquilo que tiver muito pequenininho, ele não vai conseguir mostrar. Só se vocês passarem o mouse ali em cima, que ele vai conseguir identificar para vocês, tá? Aqui os extras, né? R$2 de despesa e o carro e a manutenção ali R$4 como gasto. Se vocês quiserem fazer do mesmo formato do de cima, vocês podem fazer. Seleciona e aí ele vai mostrar para vocês certinho, não vai ter esse problema de estar ocultando aqui, deixando 2 itens muito pequenininhos, tá? Tem gente que não se importa com isso, porque como é pequenininho, não tá fazendo muita diferença, então não tem problema. Não é um gasto que precisa de uma atenção maior. Mas tem gente que não gosta e aí já prefere fazer o gráfico nesse estilo aqui para poder visualizar cada um tintim por tintim, igual tá mostrando ali os investimentos com 2,15, tá bom? Então, assim que a gente pode estar construindo os nossos gráficos, vocês vejam o que fica melhor para vocês, né? Como que vocês querem adaptar aí o controle financeiro de vocês. E nós vamos ter uma outra situação que eu quero mostrar. Vamos imaginar o seguinte, fechou o mês de outubro e vocês agora querem abrir o mês de novembro, tá? Para vocês poderem puxar esses valores, vocês vão linkando as células. Faça um manual mesmo para poder ficar mais simples, que isso daqui até dá pra gente fazer com o Visual Basic, mas aí vai envolver programação e tal, vai ficar um pouquinho mais complicado. O que vocês podem fazer? Primeira coisa, duplica essa planilha de vocês. Então, vocês vão pegar a planilha, vão estruturar direitinho, vão colocar aqui as informações do jeito que vocês precisam, do jeito que vocês querem, que achem melhor. Vocês vão colocar os gráficos, estrutura do jeitinho que vocês quiserem, tá? Monta lá bonitinho. E aí, vocês vão duplicar essa planilha depois que ela estiver ajeitada. Então, vocês vão segurar o Ctrl, clique em cima de onde está escrito outubro e arrasta para o lado. Ele vai duplicar essa planilha para vocês. Dá 2 cliques, muda o nome para novembro. Ok? E aí, vocês vão vir aqui, onde está o saldo inicial, e vocês vão apagar o que está aqui. Acho que o de vocês puxou bem uma validação de dados aqui, que não era para puxar. Deixa eu apagar ela aqui. Seleciona. Se o de vocês tiver com validação de dados aqui também, pode tirar, tá? Que na hora que a gente fez a movimentação lá para montar a tabela, ele acabou puxando. Seleciona as células, vai em dados, validação de dados. A gente vai pedir para limpar essa validação. Vocês vão clicar para limpar tudo, tá bom? Então, limpa tudo e dá ok, que ele vai tirar essas validações para vocês. Senão, não vai funcionar na hora que a gente linkar uma com a outra. Deixa eu ver se embaixo aqui deu a mesma coisa. Não, embaixo tá certinho. Vamos lá na parte do banco, então. A gente vai colocar o sinal de igual. Nós vamos lá na planilha de outubro e nós vamos linkar com o banco que tá aqui. Então, ele vai buscar pra gente a informação de outubro pra cá. Dando Enter, ele já vai trazer para vocês, ó lá, 1.142,45. Como tá uma do lado da outra, a gente pode arrastar pro lado, que ele vai completar pra gente com as outras informações. O valor da carteira, da poupança e o valor do investimento. Então, ele já tá trazendo para vocês o valor inicial, que foi exatamente aquilo que sobrou do mês anterior. Então, ele já traz para vocês certinho. E essa parte de baixo é só vocês deletarem, limpa tudo, aperta lá o delete e começa a fazer o preenchimento de novo para o mês atual, tá? Para o mês, no caso de novembro, aí que iria iniciar. E vocês vão fazendo esse processo para os próximos meses. Duplica, faz o link aqui da primeira célula para o mês anterior, arrasta e continua fazendo ali o preenchimento para o mês seguinte. Se vocês, gente, não quiserem que fique aparecendo esses erros, né, de divisão por zero que a gente fez, vocês podem usar a função do se erro. Assim, ó, deixa eu mostrar para vocês. Vou até mostrar lá na de outubro, tá? Pra vocês. Aliás, deixa eu mostrar na de novembro mesmo, que ela tá com erro, aí vocês vão ver que ele vai funcionar direitinho. Se vocês dão 2 cliques, onde está mostrando ali qualquer uma com erro, vocês vão escrever se erro
aperta o Tab, que ele vai puxar ali para vocês. Deixa dentro ali do parênteses o K5 dividido pelo K4, ponto e vírgula. E aí vocês vão indicar o que vocês querem que ele mostre se der erro. Então, por exemplo, como deu um erro, eu não quero que ele mostre esse erro. Eu quero que ele mostre 0 no lugar. Então, eu venho aqui e coloco 0. E dou Enter. Ele passa a mostrar para mim como 0. Tá? Aí eu arrasto para baixo. E ele vai fazer a correção pra gente, para de mostrar o erro em si. A mesma coisa pro de baixo, tá? Dá 2 cliques, coloca-se erro. Cuidado que esse erro tem 2 E's mesmo, tá, gente? Ponto e vírgula, 0. Dá Enter e arrasta pra baixo. Ele já vai até arrumar o somatório pra gente. Tá? Que aí não fica aquela coisa de, nossa, mas a planilha tá cheia de erro. Não, não tá com um monte de erro, porque ela tá vazia, ainda não foi preenchida. Tá bom? Então, podem fazer esse ajuste aí, que fica melhor para vocês. Ó, arrasta para baixo. E a poupança, a mesma coisa. Esse erro, ponto e vírgula e arrasta para baixo. Tá? Aí depois do lado aqui vocês podem aplicar a mesma coisa, só para vocês poderem ver aí que vocês têm essa possibilidade de fazer essa correção, que aí não fica mostrando aquele div /0 ali para vocês, tá bom?